A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro. Amém, meus amados? Vamos fazer nossa oração em nome de Jesus. Meu Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Pai. Jesus Cristo é o nosso Messias, o nosso Salvador. E a nossa vida nós entregamos completamente a Ti, Senhor, para que o Senhor faça de nós o seu querer, Senhor, para que o Senhor faça de nós a sua vontade, pois nós confiamos, Pai, que os Teus sonhos e os Teus planos para as nossas vidas são muito, muito melhores do que os nossos, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida dos Teus filhos, Senhor. Santifica-nos, meu Deus. Gera em cada um de nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, Pai, para que possamos estar na Sua presença, para que possamos caminhar contigo, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, Pai, nós não queremos ser crentes somente de lábios, meu Pai, mas nós queremos ser de fato e de verdade, em espírito e em verdade. A Sua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o Senhor possa achar em mim, possa achar em nós verdadeiros adoradores, Pai. Tenha liberdade para mudar o que preciso for. Diga isso a Ele com as suas palavras, queridos. Dê a liberdade ao Senhor, Ele não vai fazer nada sem a sua permissão. Por isso, dê a liberdade, diga: Jesus, toma a minha vida em tuas mãos, salva-me, Senhor, e me ensina, Senhor, a te servir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Peça isso a Ele, queridos, peça com as suas palavras, exalte o nome do Senhor, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é santo, diga que Ele é único, diga que você confia nos mandamentos, nos preceitos, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga isso a Ele com as suas palavras, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo esses teus filhos. Sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo pelo poder do nome de Jesus. Que o meu Deus venha alegrar os corações, venha dar discernimento, venha dar sabedoria, a paz que excede todo o entendimento. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Amém, meus amados, glória a Deus. Pega o copo com água ali para nós fazermos a oração também. Em nome de Jesus, deixa eu vir um pouquinho mais para frente, isso. Pega o copo com água ali, meus amados, em nome de Jesus. Vamos apresentar o nosso Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor, colocando a Tua unção, Pai. Transformando essa água, Pai, no remédio que eles precisam, Pai, para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água, receba de Ti um milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber. Amém. Glória a Deus. Tomem posse da bênção, meus queridos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mandar um abraço para vocês, meus amados. Deixa eu mandar um abraço para Pontal do Paraná, sempre conosco também. Deus abençoe em nome de Jesus, Foz do Iguaçu, Santa Helena. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Maringá, Campo Mourão, sempre conosco. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Paranaguá, os nossos irmãos de Paranaguá, Guaratuba. Deus abençoe nossos irmãos de Matinhos. Amém, meus queridos. Deus abençoe os nossos irmãos. Cada cidade que você está nos acompanhando e sejam abençoados. Francisco Beltrão, né? Deus abençoe vocês, queridos, dos Estados Unidos, da Flórida. Deus abençoe também da Espanha. Os nossos irmãos que nos acompanham, queridos. Deus abençoe de onde você estiver. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Quero pedir que vocês comentem, queridos, tá? Façam um comentário de vocês aí em nome de Jesus, para que eu possa ver, né, que vocês estão aí. Se for pertinente, a gente responde. Amém, meus amados, em nome de Jesus. Então comentem, fiquem à vontade para comentar. Em nome de Jesus, ajuda também o canal e fico bastante feliz, queridos, tá? Compartilhem, queridos, tá? Compartilhem essa live com mais pessoas. Dê o joinha, o like, né? E fiquem à vontade para comentar, tá? Queridos, comentário é muito importante também, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, hoje é o último programa da semana, sexta-feira, né? Hoje também nós entregamos o nosso propósito, né? Alguns vão entregar meia-noite, outros entregaram 6 horas da tarde, conforme você fez com Deus. Deus abençoe vocês, queridos, o nosso jejum, tá? Lembrando que o Ministério Alicerce, todo dia 1º ou dia 7, né? As primícias do mês, a primeira semana do mês, nós oferecemos a Deus em jejum, queridos, tá? Consagramos o nosso mês a Deus. Então, sempre que você puder, se você ainda não sabia ou não faz, então você tem hoje essa direção, né? Essa bênção, né? O que é o jejum, pastor, do ministério? O jejum é para que você se santifique e busque mais a Deus, né, queridos? Se aproxime mais de Deus. E também ore pelo nosso ministério, queridos, tá? Ore pelo nosso ministério, ore pela minha vida, pela minha família.
Ore pelos pastores desse ministério, ore pelos nossos irmãos, membros desse ministério, ore por esse ministério, queridos, tá? Esse ministério é muito especial, é diferente de qualquer ministério que eu vi, não dizendo que é melhor, não é isso que eu estou dizendo, mas é diferente de todos os ministérios, diferente na sua organização, não, né, na palavra de Deus, queridos, né? Porque o nosso Senhor e Salvador, o cabeça desse ministério é Cristo, queridos, tá? Nosso ministério ele não tem CNPJ, meus amados, tá? Nosso ministério ele tem é só um nome, né, queridos? É o nome, a gente fala alicerce, é o nome. E nós aí pregamos, cultuamos em garagem, né, em templos, né, alugamos a sala para nós ministrarmos a palavra e agora Deus permitiu também essa porta pela internet, queridos, tá? Então dessa maneira Deus tem agido no nosso meio, queridos, e Deus tem promessas muito grandes para esse ministério, tá? Promessas de levantar muitos de vocês aí que vão influenciar governos, meus amados, e também nós vamos aí para muitos lugares do mundo, né? E profeticamente, né, nós estamos indo para vários lugares, aí, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então, glória a Deus, você que faz parte desse ministério. Todo domingo, né, eu tenho aqui na sede, nós temos uma sede, né, que é uma sala alugada para nós cultuarmos aqui em Paranaguá. E nós transmitimos, né, o culto a partir das 18 horas ao vivo aqui, tá, do altar da sede, queridos, tá? Então você pode nos acompanhar. E eu tenho certeza, né, que alguns de vocês, Deus vai abrir igreja aí na cidade de vocês. Talvez você esteja me ouvindo hoje, né, no dia 7 de novembro, né, de 2025, mas pode ser que você veja esse programa daqui mais um tempo, né, seja uma outra situação, queridos, tá? E tenho certeza que vão acrescentar mais e mais, né, membros desse ministério, inclusive pela internet, tá bom, meus amados? Que nós vamos poder, em nome de Jesus, também cultuar. Amém, meus amados? Juntos com vocês, aí, em nome de Jesus. Tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o apóstolo Júnior, levantado pela misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém, mas temo e tremo diante de Deus. Amém, meus amados? E glória a Deus por isso, tá? Pode me chamar de Júnior, pode me chamar de pastor. Fiquem à vontade, meus amados, em nome de Jesus, tá bom? Você é bem-vindo nesse programa, né? Você é bem-vindo nesse programa. Deixe seu comentário. Se quiser fazer crítica, fique à vontade. A única coisa que nós pedimos é que mantenha o respeito, tá bom, queridos? É um ambiente de família, né? Então, tendo respeito, tá tudo certo, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, então, para o Salmo 28. Nós já fizemos a leitura, queridos, completa da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, fizemos a leitura e comentamos a Bíblia, né? Tem aqui na playlist do canal, tá? Se você quiser fazer a leitura da Bíblia, às vezes você não tem força para ler sozinho. Então, se você às vezes precisa de um incentivo, né? Então, nós podemos, de Gênesis ao Apocalipse, tem uma playlist que você vai ler toda a Bíblia aí. Se eu não me engano, são 297 programas que nós fizemos com a leitura da Bíblia, comentada, né? Então, vai ajudar coisas que às vezes que as pessoas que estão começando a ler não entendem, né? Não sabem do que se trata, o que está dizendo. Então, vai ajudar bastante, quer dizer, foi um projeto, né, que eu tinha com Deus e Deus me deu a graça, né, de executar e concluir esse projeto, tá bom, meus amados? A leitura completa da Bíblia. Nós temos aqui também a leitura de livros a livros, tá? Da Bíblia, como esse que nós estamos lendo agora, os Salmos, né? É um livro grande e nós fizemos as cartas de Paulo, foi a anterior, né? A leitura anterior, todas as cartas de Paulo comentadas, né? Então nós fizemos também. E também temos alguns livros apócrifos. Você que tem interesse em conhecer o livro de Enoque, 1, 2 e 3, nós temos na playlist. O livro dos justos. Amém, meus amados? Muito interessante esse livro também. Um dos melhores, bastante gente acompanhou, né? A leitura desse livro, muito importante. Um livro grande também, muito edificante. Vários outros livros, tá bom, queridos? Caverna dos Tesouros. Os livros de Macabeus da igreja, da Bíblia Católica, nós lemos, né? O livro de Macabeu, nós lemos ele como fonte histórica, queridos, tá? Porque naquela época não tem nenhuma fonte, a não ser o livro de Macabeus, né? Que conta a história ali. Deus, ele não levantou profeta, então não se pode dizer que é um livro inspirado por Deus. É um livro, de fato, é um livro apócrifo mesmo. Porque de Malaquias até o Evangelho de Mateus, né, passaram-se 400 anos, que é chamado 400 anos de silêncio, e Deus não falou com ninguém, queridos, né, até começar ali, né, no livro de Mateus. Amém, meus amados? Então, glória a Deus, né, por isso, então, a gente tem esses livros aí, e estamos fazendo agora a leitura, né, de livros a livros, meditando, comentando, né, então fique à vontade, né, e vamos nos deliciar com a palavra de Deus, né? Ela realmente transforma a nossa vida, a nossa mente, a nossa maneira de pensar e de agir, né? Nós devemos nos parecer cada vez mais com Cristo, queridos, tá? Esse ministério,
esse programa não é denominacional, tá? Não é do Ministério Alicerce, ainda que a página seja, né? Mas o programa é a palavra de Deus. Então todos são bem-vindos, tá bom, queridos? Todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então, meus amados. Salmos 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Então, mais uma vez, você vê o profeta, queridos, passando uma dificuldade terrível, né? E ele sentiu o distanciamento de Deus, queridos. Isso é muito normal no nosso início, na nossa conversão. Isso é muito normal, tá, queridos? Parece que depois que nós nos convertemos, decidimos por Deus, parece que tem um tempo que Deus se cala e se afasta, tá? Isso é proposital, meus amados, tá bom? Deixa eu arrumar minha camiseta aqui tudo desmangolado, agora que eu vi, olha. Deixa eu ver aqui, assim, isso. Então isso é proposital, meus amados, tá? Deus, ele quer que nós exerçamos a nossa fé, aquilo que ele nos ensinou, né? Aí ele diz assim, se o Senhor permanecer calado, serei como os que descem a cova. Eu não tenho chance se o Senhor não agir a meu favor. Ouve as minhas súplicas quando clamo por ti, a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Realmente isso é muito comum, né, queridos? Até mesmo nas igrejas, né? Versículo 4. Retribui-lhes conforme os seus atos, ou seja, Senhor, faz, Senhor, conforme eles têm agido, retribui. É fato, queridos, que Deus ele é justo, ele não vai falhar, né? As pessoas, aliás, ele disse, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar certamente colherá. Amém, meus amados? Então, retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrastará e jamais os deixará reerguer-se. Então Deus, sim, aqui o profeta está profetizando qual que é o castigo dessas pessoas que não temem a Deus, tá, queridos? É claro que Deus faz dessa maneira e também de outras maneiras, né? Em Cristo Jesus, queridos, né, nós devemos não mais amaldiçoar e pedir a morte dos nossos inimigos. Pelo contrário, ele falou, olha, filhos, vocês vão ter que amar os inimigos de vocês. Orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque a vossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Então, nosso Senhor Jesus, ele nos deixou bem claro, queridos, que os nossos inimigos não são mais carne e sangue, mas são espíritos que agem através, né, de carne e sangue de pessoas, né? Então nós precisamos orar e pedir a bênção, né, por todos eles, em nome de Jesus, tá bom? Versículo 6 diz assim, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Olha que lindo, ó. Aqui dele já começa a louvar a Deus e agradecer a Deus por ter escutado, né, a oração e súplicas dele. Ó. Versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Glória a Deus, né? O Senhor é a força do seu povo. Agora ele dirige para nós a bênção, né? O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. A oração que ele fez, você vê que lindo, né? Que ele estava numa angústia terrível, como a maioria dos salmos que nós lemos, né? Os primeiros capítulos dos salmos, que nós vemos a angústia do profeta, especialmente o profeta Davi, né? E você vê como ele está angustiado, mas ele sempre lembra que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus é justo. Aí ele começa a declarar que ele confia no Senhor, que ele sabe que Deus vai se levantar a fazer a justiça, né? E depois ele sempre se lembra de nós, né? Abençoa o seu povo, né? O Senhor é a força do seu povo. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Glória a Deus pela vida de Davi, né? Grande homem de Deus. Salmo 29, queridos. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Então, né, deem graças ao Senhor, né? Atribua a glória a Ele, né? A glória e a força é Ele, não é nosso mérito nem glória, né? Então, seres celestiais, isso inclui a mim e a vocês, tá, queridos? Nós somos cidadãos dos céus, né?
Nós morremos no batismo, nós morremos e fomos sepultados para este mundo, queridos. E quando nós saímos, né, das águas do batismo, nós nascemos seres celestiais, seres espirituais, né? Cidadãos dos céus. Versículo 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Ou seja, atribua a Deus a glória que ele merece. Então nós devemos adorar a Deus, queridos, verdadeiramente, né? Porque ele é o Criador de todas as coisas, meus amados, né? Ele nos ama e provou seu amor enviando o seu Filho para nos resgatar desse tremendal de lama, né? Versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Aqui ele faz uma referência, queridos, né, com os raios, né, e com os trovões, né, relâmpagos, né, ele faz uma referência, né. Quando um raio também ele bate no cedro, né, ele quebra, né, lasca aquelas árvores, né. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Uau, que lindo, né? O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Olha que lindo, né? Como tempestade, como Deus ele faz justiça, né? Se manifesta ali, o salmista está profetizando, até nos, né, ministrando essa profecia, né? Como ele despe, né, as montanhas, queridos, né? Quando ele falou isso, eu lembrei. Teve aqui no litoral do Paraná, quem é daqui lembra, não sei se aconteceu em outros lugares do Brasil, aconteceu em Santa Catarina também, só que é tudo meio perto aqui. Quando desmoronou, lembra quando desbarrancou os montes, queridos, né? E nas florestas abriram, assim, grandes lugares assim, que estavam secos, não tinha árvore nenhuma, tirou toda aquela mata, né? E até poucos anos atrás, né, isso foi acho que em 2010, 2011 que isso aconteceu, eu estava aqui na época, né? E isso levou muitos anos, até pouco tempo atrás você via ainda assim, aquele clarão, né, nas montanhas, você via várias, aquilo aconteceu. Teve uma situação que eu fui buscar minha esposa, ela estava em Curitiba, e nós ficamos todos ficamos ilhados aqui, por exemplo, em Paranaguá. Antonina, que é aqui no litoral, ficou ilhada, e parece que ninguém saía nem entrava, nem por Santa Catarina, nem pela BR-277, Curitiba, nós não tínhamos, as pontes foram arrancadas. Eu lembro de uma imagem que ficou na minha mente, queridos. Eu fui com meu pai buscar minha esposa, estava em Curitiba, ela veio de Foz do Iguaçu, e nós fomos buscar ela no aeroporto. E aí eles tinham acabado de abrir uma ponte, o exército fez uma ponte de metal, né? Para passar, e passava só uma mão. Então tinha bastante fila, né? Para o povo que estava descendo e o povo que estava subindo, né? E nós íamos subir e depois descer a serra. E eu lembro que ficamos naquela fila, daí até passar a ponte, uma hora eu olhei, queridos, né, uma parte plana que tem na BR-277, e daí lá no fundo tinha os montes, e aquilo tava liso, e um mar de toras de árvores, parecia que tinha sido cortada as toras, eu não via verde, só lama e tora. Mas um mar, aquilo era longe, você via longe aqui, meu pai tá ouvindo aqui, ele vai lembrar dessa imagem. E ela veio assim, passou aqueles do outro lado, e a pista era um pouco mais alta, assim, né, daí vinha aqui, né, a pista era um pouquinho mais alta, né, daquele plano ali. Então aquilo ali veio, arrancou aquela ponte, queridos, né, e foi longe, assim, foi um mar de toras. Não sei se o pai lembra disso, pai. Né, foi algo que marcou, quando eu vi isso aqui eu lembrei, né, quando eu vi essa parte que eu lembrei dessa imagem que eu tive. Que coisa extraordinária, né? Foi algo muito grande que aconteceu, porque às vezes você vê de longe, ele olha, abriu um negócio ali desbarrancou um monte ali, queridos, né? Meu Jesus amado, é algo tão grande que era um mar de tora, que fizeram um mar de tora, aquilo era muita árvore, muita árvore. E você não via verde, só via só a lama, né? Devia estar no meio ali, mais sujo na lama, mas era um mar de tora, que aquele campo aberto assim era grande, né? Depois você olhava do outro lado também. Teve um barracão, lembro que estava do lado direito de baixo, para onde passou. E tinha um barracão, lembro que nós tínhamos um barracão que era uma floricultura, que a gente passava ali na BR, nós vimos uma floricultura grande, bonita, com um barracão daqueles bem altos, sabe?
E ele não tinha as paredes, se eu não me engano, era só barracão, tela e daí tinha uma floricultura ali. Ele cobriu aquele primeiro andar, que até hoje, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu não reparei mais. Mas por muitos anos você passava assim, aí tava, agora o piso tá nivelado, né? E o teto tá perto do piso, assim, ou seja, foi inundado, né? A lama cobriu tudo. Mais de um andar, ou praticamente um andar, né? Que ele eram quase 2 andares, ou 2 andares, era aquele barracão. Eu não cheguei perto para ver, mas você passava depois ali e via assim que ele tava baixinho, aquele telhadão, né? E embaixo tava aquele mar de lama, né? Que interessante, aquele coberto ali, toda aquela altura, né? Subiu a altura, o relevo ali, né? Que interessante. E são coisas, né, queridos, que a gente não entende. Imagina as pessoas pensavam, no monte a pessoa tá segura, né? Subir um monte, qualquer coisa, subir um monte, né? Mas se Deus não quiser, nem lá é seguro, queridos. Aliás, ficou algo muito perigoso mesmo. E nós passamos uma luta, ficamos aqui ilhados um tempo, não tinha água. Aí é que eles permitiram que as pessoas abrissem poços artesianos, né? Eles permitiram por causa disso, porque não é permitido, né? Infelizmente não é permitido. E o semi-artesiano, né? Então alguns postos de gasolina, não tinha água, queridos. E as pessoas vendiam garrafa de 20 litros d'água, era caríssimo, na época era R$60 eles vendiam. E daí foram presas, teve, né, em 2011, R$60, acho que ele custava 4, 5, R$7, se não me engano, menos, até R$5. Estavam vendendo a 60 na época. Hoje tá, não sei quanto que tá, mas deve estar uns R$20, né? Não sei se chega a isso, R$10, não sei. Mas olha que interessante, né? Eu lembrei dessa situação aqui. Vamos pro Salmo 30, queridos. O que aconteceu aqui? Fechar. Aí. Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Glória a Deus, né? Eu te exaltarei porque o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, né? O Senhor me reergueu. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida, né? Que interessante isso aqui, né, queridos? Que vem no meu coração aqui agora é claro que o Messias, né? Mas o Jonas ali, né, queridos? Dentro da sepultura, né? Devolveste minha vida, né? Ele está falando do Messias. E Jesus, ele fala, né, que pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, ele falou para os fariseus, né? A não ser o sinal de Jonas. Eles ficaram pensando, Jonas, que foi engolido pelo grande peixe? Exatamente, o sinal que ele fez o quê? O Senhor tirou ele da sepultura. Devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Então, quem tem que louvar a Deus, queridos? Os fiéis. Pastor, eu tenho prazer em cantar a Deus, porque você se comporta como uma pessoa fiel a Deus. Ah, eu não tenho prazer, eu não canto a Deus. É porque você ainda não se comporta como, não sabe que é isso ainda. Amém, meus amados? Mas tem que buscar, tem que continuar. Louve o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante. Deus até se ira conosco, queridos, mas a sua ira para conosco ela dura um instante. Mas o seu favor dura a vida toda. Olha que lindo esse versículo, essa parte B do versículo é muito conhecida, né, de nós cristãos. Ó. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então o choro pode persistir, durar uma noite, queridos, né, mas pela manhã a alegria vem. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a sua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Mais uma vez ele faz esse apelo a Deus. Senhor, acaso os mortos que descem a cova te louvam? Então não deixa que eu morra, porque eu quero te louvar, eu quero te adorar, para que o Senhor receba como um aroma agradável a minha adoração, né? Lindo esse aqui, né? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança. Olha aqui, você vê, a angústia, o pedido, agora ele muda. Ó. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória a Deus, né? Que palavras maravilhosas, queridos. Isso aqui em tempo de angústia, né? Se teu coração estiver apertado, queridos, né? Eu tenho certeza que essa leitura, ela vem
acalmando o coração, fortalecendo, né? Salmo 31, queridos. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Olha quanto ensinamento. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Misericórdia, né? Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Interessante a angústia, né? A aflição do profeta, né, queridos? Versículo 15 diz assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Tradução aqui é sepultura, tá? Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens. No abrigo da tua presença, que nós temos que nos ocupar com Deus, na leitura da palavra, na oração, no jejum, porque isso aqui é o nosso esconderijo, queridos. Esconderijo do quê, pastor? Das intrigas, dos problemas normais, né, cotidianos. Na tua habitação os protege das línguas acusadoras. A pessoa que ela anda com Deus, ela vê diferente, ela pensa diferente, ela age diferente, queridos. Eu comentei com vocês, se eu não me engano, foi ontem, né? O Davi, o pequeno Davi, né? O jovem Davi, enquanto todo o povo de Israel, queridos, tinha medo, tremia, né? De Golias, que estava lá 40 dias afrontando o povo de Israel. O Davi, quando ele ouviu aquela afronta, ele ficou indignado. Ele falou, quem é esse incircunciso, né? Ou seja, esse não judeu, que não, a circuncisão é uma marca, né, de separação para Deus, ou seja, esse descrente, quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Pode falar para o rei que eu vou. E as pessoas não entendiam por que Davi, tão jovem, ele queria se aparecer. Os irmãos de Davi falavam assim, olha, você veio aqui só para ver a peleja, vai para casa, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Né? Os irmãos de Davi, você vê que quem não está na fé, queridos, eles se incomodam quem crê em Deus, quem busca em Deus. Amém, meus amados? Busque a presença de Deus, você não vai se importar quando as pessoas te ofendem, você não vai se importar se você receber traição das pessoas que você ama. Aliás, olha Jesus, queridos, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse pro Judas, queridos, né? Se fosse nós, queridos, né? Provavelmente na carne nós lutaríamos, partiríamos para agressão, não é verdade, queridos? E Jesus fala, o que você veio fazer aqui? Né? Amigo, chama ele de amigo, porque a preocupação de Jesus, queridos, não era a traição, ele esperava isso.
Mas o problema é perder, querido, aquele a quem ele foi, quem ele veio salvar, né? A quem ele veio salvar. Então, quando nós nos aproximamos mais de Deus, as coisas espirituais elas fazem mais sentido para nós. Por isso que as tentações elas ficam mais fracas. Quando você se aproxima mais de Deus, a loucura da pregação ela faz mais sentido. Quando você está longe de Deus, que ele está na carne, quando fala em fé, em amor, em perdoar, a pessoa fala que é nada, eu não tenho sangue de barata, ela simplesmente ela blasfema, sem saber. Né? Ela blasfema, mas sem pensar duas vezes. Eu não faço isso, eu não sou... Tá pensando que eu sou o quê? Você está entendendo, queridos? Ou seja, como se Deus falasse, olha Deus, você fica quieto que você nem sabe o que você está falando. É assim que as pessoas agem, queridos, quando estão na carne, e até mesmo contra Deus. Então, glória a Deus pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, queridos, que nos perdoa, queridos, que mesmo quando a gente não se arrepende, acha que está certo, Deus está ali nos amando, nos ensinando, né, nos tratando com amor, com carinho, nos direcionando. E ele vai nos levando, né, com o tempo, conforme nós permitimos, ele vai nos levando ao arrependimento, ao entendimento da sua palavra, da sua vontade. Amém, meus amados? Esse versículo aqui também esteja gravado no seu coração, né? No abrigo da tua presença, os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Se escondam debaixo das asas do Senhor, queridos. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Mais uma vez, olha a situação que estava, né, o rei, ou o profeta ali, né? E Deus o libertou. Alarmado, eu disse, fui excluído da tua presença. A preocupação do profeta quando está com o coração com Deus, né? Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês. Agora a oração novamente dirigida a nós, ó. Amem o Senhor todos vocês, quem? Os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Que salmo lindo também, né, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essas palavras. Amém, meus amados? O que vocês estão achando? Glória a Deus. Mexa ali no chat, queridos, né? Dá um amém, um glória a Deus. Você é novo aqui, está assistindo, está acompanhando. Né? Diz da cidade que você está. Estou acompanhando aqui de tal cidade. Amém, meus amados? Vamos lá, Salmo 32. Vão escrevendo aí, tá? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Querido, esse salmo ele é extraordinário. Não faz sentido, acredito, esse salmo para a maioria das pessoas. Muitas pessoas elas não entendem até hoje esse salmo. Para muitas pessoas esse salmo é ofensivo. Para muitas pessoas esse salmo ele é como se Deus tivesse os seus escolhidos e ele fizesse acepção de pessoas, escolhesse uns para perdoar, outros para não perdoar. Olha que interessante, esse salmo ele é bem mal compreendido, queridos. Por quê? Porque para entender esse salmo você precisa fazer o que foi dito no Salmo 31, que é se aproximar de Deus, se esconder debaixo das asas do Senhor. Buscar, queridos, né, para que as coisas, a palavra de Deus, ela faça sentido. E esse salmo é um desses salmos que realmente eles ofendem as pessoas carnais. Tem o salmo esse aqui, tem aquele Salmo 127 também, queridos, né? Aquele Salmo 127 também, ele é muito ofensivo para as pessoas que não são espirituais, né? Que elas se consideram pessoas justas, pessoas boas, né? Bom é só Jesus, tá, queridos? Salmo 32, ó. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Amém. Glória a Deus, né? Lindo esse versículo 1. Mas olha o versículo 2, queridos. Como é feliz, abençoado, aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Imagina que Deus tem pessoas que ele fala assim, eu perdoo, está perdoado, é meu filho, a minha filha às vezes erram. Pastor, mas isso não é uma injustiça, uma acepção de pessoas de maneira alguma, queridos. De maneira alguma. Eu até tive, quando eu li esse salmo a primeira vez, veio muitas perguntas na minha mente. O que será que significa isso, né, queridos? E um dia Deus me ministrou, meus amados. Deixa eu contar algo para vocês aqui. É uma situação hipotética, né? Deixa eu ver aqui. É como aquele filho, né? Eu já contei, na verdade, uma história semelhante a essa aqui, né? Pra gente entender, né? É como um pai que ele chama um filho e fala assim, filho,
Você tem, por exemplo, você tem uma prova para fazer na instituição de ensino, seja na faculdade, seja onde for. Você tem uma prova para fazer amanhã ou hoje à noite. Você lembra? Lembra. Você já estudou? Não, não estudei, pai. Por que você não estudou? Vai estudar. Ah, pai, eu não quero dar uma desconversa e não faz o que o pai mandou. Por que o pai fica pensando por que ele não estudou? Preste atenção nisso, queridos. Ó. Como que é a ótica de Deus nessa situação. Aí, o que acontece? O filho vai lá e faz a prova. Vamos dizer que ele faça a prova e aconteça o natural, que ele mal, porque ele não estudou. É o natural. O que acontece? Quando o filho vinha que o pai perguntar, filho, e aí, como que foi na tua prova? Pai, eu fui mal. O que o pai vai fazer? O pai vai falar, eu disse para você estudar. Por que você não estudou? Eu avisei você que precisava estudar. Né? O filho vai inventar sua desculpa, vai abaixar a cabeça, eu não sei, né, como que ele vai reagir. Mas o pai vai ficar muito chateado com aquilo. Por quê? Porque o filho ele não escuta, o pai não obedece, ele não tem prazer em fazer o que é certo a fazer. Amém? Vamos agora contar ver uma outra situação hipotética. Vamos dizer que o filho vá bem na prova, aconteça assim o inesperado, porque ele não estudou, mas ele venha com uma nota excelente. Aí o pai, e aí filho, vem cá, como que foi na prova? Olha aqui pai, eu tirei uma nota altíssima, olha como foi. O que acontece? O pai vai falar, tá bom filho, parabéns, mas o pai não vai gostar da atitude do filho. Tá bom filho, parabéns. É como se ele falasse assim, se tivesse tirado nota ruim, né? Então tá bom, se safou. Né? É mais ou menos isso, queridos, tá? Agora vamos inverter essa situação. Dessas duas situações que nós vimos, o filho não agradou o pai. E nós estamos falando do pai. O que importa é o pai, não é a instituição de ensino, tá, queridos? O que importa é o pai. Então vamos dizer que o pai chama o filho, olha filho, vai ter prova. Você já estudou? Pai, eu estudei, mas eu não estou conseguindo estudar. Você pode me ajudar? Eu não estou conseguindo entender. Aí o pai vai lá e fala, o que você não está entendendo, filho? Vamos estudar. Aí começam a estudar juntos, estudar e ver. E daqui a pouco fez o quê? Fez o pai participante daquela dificuldade que ele tinha. É isso que Deus quer de nós, queridos. Que ele nos chame, que nós venhamos chamar ele para participar das nossas lutas, para que ele possa nos ensinar, ministrar na nossa vida. Um pai é falho. Né? Eu sou falho com os meus filhos, eu não sou perfeito, eu sou falho. Mas Deus, ele não é falho, Deus, ele não erra, Deus não comete injustiça, Deus, ele sabe tudo. Glória a Deus, queridos. Então vamos dizer que o pai está ali ensinando o filho chamou, né? Olha, pai, me ajuda aqui, vamos fazer junto isso aqui. O pai vai estar ali, porque o pai, no caso Deus, ele sempre está à disposição. E ele vai ajudar. Aí vamos dizer que ele vai lá e faça a prova. E o que acontece? Acontece o normal, que é o quê? Os dois estudaram, então o filho está preparado para a prova, e ele vai vir, olha aqui, pai, fiz uma prova, fiz muito bem na prova. O pai vai se alegrar sobremaneira e falar, conseguimos, filho, você conseguiu, deu certo. Vocês entenderam a diferença do primeiro caso com o segundo caso? O pai vai ficar felizíssimo, vai falar assim, olha filho, conseguimos. Agora vamos dizer que aconteça, né, o inesperado, que ele vai lá, faça a prova, queridos, e daqui a pouco ele vem e o pai chega, e aí filho, como foi a tua prova? E o filho fala assim, pai, eu não sei, pai, tira uma nota baixíssima, eu não sei o que aconteceu. Você acha que o pai vai brigar com aquele filho? Ou ele vai se colocar na mesma situação do filho e vai falar assim, filho, onde é que nós erramos? Mas o que aconteceu, filho? Deu branco? Você esqueceu? Nós estudamos a matéria errada? O que aconteceu? Você está entendendo, queridos? É isso que Deus está dizendo aqui. Quando os filhos colocam Deus como prioridade, fazem aquilo que pai ensina, queridos, Deus ele não vai atribuir culpa a você, mesmo que as pessoas apontem para você e falem, você errou. Mas quem importa que é Deus, ele vai dizer para você, fala assim, filho, eu tô contigo. Olha que lindo. Agora talvez, né, alguns de vocês vão entender o que significa isso. Ó. Como é feliz aquele a que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Deus fala assim, olha filho, não tem culpa, não tem dolo sobre essa pessoa. Ah, mas ele errou. Não errou nada. Você acha que ele errou, mas eu já perdoei, eu já entendi ele. Eu sei o porquê ele fez isso. Deus sabe tudo, mas ele fez comigo. Ainda que não tenha dado o resultado que ele esperava, de Deus sempre é o resultado. Deus sabe de todas as coisas. Vocês estão entendendo isso, querido? Isso é maravilhoso demais. Aí o profeta ele diz algo muito especial também, ó. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, enquanto eu não fiz participante, Deus, das minhas aflições, o que estava acontecendo com ele? O corpo estava definhando de gemido, de tanto gemer, queridos. Ou seja, colocar Deus, o pai, junto, ou esconder as coisas do pai, fazer as coisas separadas do pai, né? Como se não precisasse do pai. Aí ele diz assim, ó, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca.
Pausa. Lembrando, pausa, queridos, que isso aqui é um cântico, tá? É uma oração em forma de cântico. Salmos são orações em forma de cânticos, tá? Aí o versículo diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus, queridos. Tudo mudou, meus amados. Enquanto ele escondeu, o que aconteceu? A mão de Deus pesava sobre ele, e o corpo o quê? Definhava de tanto gemer. Mas quando eu reconheci, queridos, o meu pecado, eu entendo que eu preciso da misericórdia de Deus. Senhor, eu estou errado. Me perdoa, Pai. Eu apresento tudo isso. Olha, foi assim que eu fiz. Eu pensei isso, mas eu estava errado, Senhor. O que aconteceu? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Transgressões ao Senhor. E o que Deus fez? O que Ele sempre faz quando isso acontece. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus por isso, queridos. Meus amados, não justifique pecado. Eu sempre falo isso nas pregações. Não justifique erros, falhas, queridos, né? Não justifique. Tá errado. Peça a ajuda de Deus, peça a misericórdia de Deus, mas não justifique erro. Pastor, eu tenho dificuldade, tenho pedido misericórdia, tenho caído. Queridos, confessa o seu pecado. Confessa, queridos, a pessoas que você pode confiar. Às vezes, quando você fala, às vezes você está carregando sozinho e não consegue, meus amados. Chama alguém que você conhece, que você confia, né? Você que é casado, fala com a sua esposa, você que é, né, ou com seu marido. Filhos falam com os pais, pais com os filhos. Chama um amigo que você sabe que é da igreja, que é crente, né? Para orar por você. Confessa. Às vezes você tem vergonha, queridos, tem dificuldade. Confessa os pecados uns aos outros também, queridos, tá? E principalmente faça o quê? Confesse ao Senhor. Eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E Deus, ele vai te perdoar, queridos. O perdão de Deus, toda vez que você confessar, ele vai te perdoar. Amém, meus amados? E ele te dá o caminho para você se livrar dele. Às vezes você não consegue. O que você deve fazer? Confessa para alguém, queridos. Liberta disso. Não lute sozinho, porque enquanto você está lutando sozinho, o diabo está te pressionando, te apertando, né? Mas quando você confessa isso, fala para alguém, você se liberta desse mal. O diabo, ele perde a força, queridos. Versículo 6. Portanto, de posse desse entendimento que nós acabamos de ler, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Ou seja, aproveitam a Deus enquanto ele está tendo misericórdia de vocês, queridos. Todos os fiéis orem a Deus, confessem seus pecados, conversem com Deus, queridos. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Ou seja, quando a luta vier de verdade, queridos, vocês vão estar firmes, não vai atingir vocês. Aí ele diz, tu és o meu abrigo. O que é um abrigo, queridos? Um lugar para se esconder, para se abrigar, né? Para se proteger. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Pausa, né? A estrofe da canção. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que lindo esse aqui, queridos. Olha essa palavra, é o próprio Deus falando para mim e para vocês. Filhos, se vocês deixarem, se vocês confessarem, se vocês me fizerem participante da vida de vocês, confiarem a vida de vocês a mim, Deus está dizendo para mim e para vocês agora, olha aqui, ó. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Vale um glória a Deus aí, né, meus amados? Um glória a Deus bem grande, com letra maiúscula, né? Que maravilha, queridos. Que palavra maravilhosa, né? Aí vem aqui um conselho, ó. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Meus amados, olha isso, meus amados. Deus está falando, filhos, não sejam como o cavalo ou o burro. Eles não têm entendimento. Eles precisam ser controlados, e eles são controlados através da rédea, né? Do freio. Senão, eles não obedecem. Ou seja, tem pessoas que elas vão obedecer. Amém, meus amados? Elas vão obedecer. Se não é a Deus, estão obedecendo o diabo. E o diabo, ele usa isso, né? Ele é como se ele colocasse uma coleira espiritual para arrastar as pessoas a fazer o que elas não querem. Para controlar as pessoas, né? Daqui Deus está comparando com cavalo e burro, né? Caso contrário, não obedecem. Aí ele diz assim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos.
Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus. Amém, meus amados? Que salmo maravilhoso, né? E com esse salmo 32 aí, maravilhoso, nós encerramos a nossa semana, né? O programa de hoje. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra que Deus ministrou na nossa vida hoje. Que maravilha, né? O que vocês acharam? Quem que está nos acompanhando aí? Manifestem-se, queridos, né? Dê um oi, dê um glória a Deus, um amém. Assim vocês também sempre estão movimentando o chat ali, tá bom? Glória a Deus, queridos. Quero lembrar vocês, então, que domingo nós temos culto, né? A partir das 18 horas será transmitido ao vivo aqui da sede de Paranaguá. Glória a Deus por isso, tá? Então vocês podem nos acompanhar. Você que está sem igreja, tá, querido? Você está sem igreja, deixa Deus cuidar de você, vai ser ministrado na palavra de Deus, tá bom? Alguns de vocês, Deus vai falar para estar conosco no nosso ministério. Alguns de vocês vão se fortalecer, Deus vai levar para outros lugares também dele, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Então não fiquem sem se alimentar, não lute sozinho, que vocês viram, lutar sozinho é derrota, queridos, tá? Não lute sozinho, queridos, busquem Deus e Deus ele vai te dar o entendimento, a instrução necessária para que você seja, como ele disse, mais que vencedor em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, tá bom, meus amados? Faça assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Fiquem com Deus e até domingo às 6 horas da tarde, ou 18 horas, né? Com culto ao vivo da sede daqui de Paranaguá. Deus abençoe vocês.